Olá, querido aluno do 7º ano. Seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos das aulas que você tem na sua escola com seu professor e sua professora, certo? Bom, vamos lá. Então, o tema preparado para a aula de hoje é a respeito dos sinais de pontuação. Nunca é demais a gente estudar, a gente relembrar, não é mesmo? Mesmo porque em algumas situações a gente sempre acaba ficando em dúvida. Mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai ver é ele, o ponto final. Bom, o ponto final, ele indica o final de uma frase declarativa, então uma afirmação. Por exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Ponto final. Ele também serve para separar períodos. Olha só. Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Então, tem um ponto na primeira oração e um ponto na segunda. Também serve para abreviar algumas palavras. Olha só. Vossa Excelência. Então, eu ponho o V, pontinho, excelência, pontinho, e o A menorzinho aqui em cima. Bom, vamos falar um pouquinho agora da vírgula. Olha só a importância da vírgula. Esse período aqui sem pontuação nenhuma. Muito vago, não é mesmo? E aí, o que você entendeu? Bom, então vou oferecer para você agora duas opções de pontuação. Não corra, o cachorro vem vindo. Ou não, corra, o cachorro vem vindo. E aí? Você vai correr ou não é para correr? Confuso, não é mesmo? Então, uma vírgula faz toda a diferença. Vamos lá. A vírgula, ela pode ser utilizada para separar o vocativo. Olha só. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Também para separar o aposto. Camila, minha filha caçula, presenteou-me com este relógio. Observe. Então, aqui eu tenho uma explicação, né? Quem é a Camila, minha filha caçula? Mas olha só, eu não tenho um prejuízo aqui de sentido. Eu poderia dizer, Camila presenteou-me com este relógio. Por isso, eu coloquei entre vírgulas essa parte da oração. Olha só, mais uma situação. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, aqui para separar esse marcador aqui de tempo, certo? Então, os políticos visam somente os próprios interesses, ou muitas vezes os políticos visam somente os próprios interesses, ok? Bom, vamos lá, mais casos para a gente analisar. Separar elementos de uma enumeração. Meus bolos prediletos são de chocolate, coco, doce de leite, nata com morangos. Observe que eu fiz uma separação. Chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite, nata com morangos. Nesses últimos termos aqui, ó, eu posso usar o conectivo aqui, o E, ao invés da vírgula, certo? Vamos lá, mais um. Isolar expressões explicativas. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de chocolate e morangos. Letra F, separar conjunções intercaladas. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Certo? Vamos lá, mais um caso. Isolar o nome do lugar na indicação de datas. São Paulo, vírgula, 10 de dezembro de 2016. Ok? Vamos lá, mais um pontinho pra gente analisar. Aliás, antes, vamos só falar um pouquinho mais dessa importância da vírgula. Esse videozinho de 1 minutinho é muito legal. Vamos conferir? A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Então, se você ainda não estava convencido, eu tenho certeza que agora você se convenceu dessa importância da vírgula numa frase, para ser bem entendido, para evitar mal entendidos, no dinheiro, não é mesmo? Uma vírgula faz muita diferença na matemática também. Vamos lá, continuando. Resumindo,
Ponto final para indicar o final de uma frase declarativa, uma afirmativa, também para separar períodos e abreviar palavras. A vírgula serve para separar elementos que você poderia listar, separar explicações que estão no meio da frase, separar o lugar, o tempo, o modo que vier no início da frase e também para separar orações independentes. Outros sinais de pontuação. Existe também a possibilidade de ter ponto e vírgula. Como assim? Não é ponto nem é vírgula? Vamos ver os usos específicos para esse tipo de pontuação. Separar os itens de uma sequência de outros itens. É o que acontece numa receita, por exemplo. Então, eu tenho lá os ingredientes, né? 2 pontos aqui, e aí eu vou listando um por um e uso ponto e vírgula para separar. Nesse caso aqui, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. 2 pontos, 1 xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, ponto e vírgula, 1 xícara de leite, ponto e vírgula, 1 xícara de açúcar, ponto e vírgula, 1 colher de fermento. Ponto final, quando eu enumerei ali o último item, ok? Vamos lá. Outros casos que eu uso ponto e vírgula. Separar orações coordenadas muito extensas ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado vírgula. Então, eu já usei vírgula, a oração é muito extensa, mas eu não quero colocar ponto e começar outro período. Então, eu tenho a opção de ponto e vírgula. Vamos conferir um trecho aqui. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi, transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Observe, é um período muito extenso, ao longo do período eu tive várias vezes o uso da vírgula, certo? E aqui, como o autor não queria finalizar e iniciar outro período, ele queria demonstrar que era a sequência aqui, né, da ideia da enumeração aqui que ele fez, ele usou ponto e vírgula e continuou aí a escrita, certo? Vamos lá. 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Vamos lá. Para iniciar a fala de um personagem. Então, ela gritou 2 pontos. Volta a linha. Parágrafo, né, um travessão, vai embora. Então, eu indico aí a fala, né, um diálogo direto. Letra B, anteceder termos que explicam ou resumem ideias anteriores. Observe, esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Anote meu número de telefone. 2 pontos, e aí eu digo qual é o meu número. Letra C, anteceder uma citação direta. É como disse Platão. 2 pontos, vou abrir aspas, porque eu vou escrever exatamente o que Platão disse. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Continuando. E o ponto de exclamação? O ponto de exclamação é mais fácil, não é mesmo? Olha só, após um vocativo, Juliana, bom dia. No final de uma frase imperativa, fuja, quando eu vou dar uma ordem, fazer um pedido. Após interjeição, ufa, graças a Deus. E também após as palavras ou frases de caráter emotivo, expressivo, que lástima, que pena, que dó. E a interrogação também é bem tranquilo de usar, não é mesmo? Quando eu vou fazer uma pergunta, né, no discurso direto, quando você chegou? E às vezes pode ser utilizado junto com ponto de exclamação, para enfatizar o enunciado. E aí eu uso ponto de interrogação e exclamação. Não acredito, é sério? Né? Ao mesmo tempo, eu estou duvidando e também estou surpreso. Estou surpresa. Vamos praticar um pouquinho, então. Agora eu tenho aqui um texto. Vou fazer a leitura junto com você. Quero que você preste atenção nessa pontuação. Analise, tente identificar na pontuação desse texto as situações que nós analisamos anteriormente. Vamos lá? Olha só, Berto. Berto era um abominável homem das neves. Ele gostava tanto das montanhas nevadas quanto das distantes florestas. Certo dia, Berto estava perseguindo 2 borboletas quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou para perto delas. Mas do outro lado da pedra havia um garotinho. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder. Mas, ai! Os galhos tinham vários espinhos. O garotinho andou até Berto. Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você? Eu sou Berto, um abominável homem das neves. Vamos lá? Nessa primeira passagem, silenciosamente, ele rastejou para perto delas.
A vírgula que separa a palavra silenciosamente do restante da frase foi utilizado para quê? A gente tem 3 opções. Indica o modo com que Berto rastejou, o lugar para onde Berto rastejou ou o tempo com que Berto rastejou. Silenciosamente, tenho certeza que você respondeu, o modo com que Berto rastejou. Vamos lá, mais uma para a gente analisar. Número 2. O ponto de exclamação acompanha a interjeição. Ai, que exprime espanto, dor ou lamento. Vamos voltar lá no texto para você ver melhor. Essa parte aqui, ó. Que susto! Ele nunca havia visto nada igual. Berto mergulhou na moita para se esconder, mas, ai, os galhos tinham vários espinhos. E aí, o que você acha? Espanto, dor ou lamento? Dor, né? Vários espinhos. Então, provavelmente ele levou uma espetada lá e esse ai foi de dor. Vamos lá, mais uma situação para a gente analisar. A frase, quem é você, deve ser encerrada com reticências, ponto final ou ponto de interrogação? Vamos voltar lá no texto. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Quem é você? Desculpe-me, ele disse. Eu não quis assustá-lo, meu nome é Tom. Quem é você? Vamos lá. O que você acha? Ponto de interrogação, não é mesmo? É uma pergunta. Está perguntando quem é ele. Vamos falar um pouquinho mais agora. Então, já falamos do ponto, já falamos da vírgula, do ponto e vírgula, dos 2 pontos, exclamação, interrogação, mas existem outros pontos também. Vamos falar um pouquinho agora do travessão, das reticências, dos parênteses, das aspas. Olha só, o travessão, para que ele serve? Ele serve para iniciar a fala de um personagem no discurso direto, como eu já havia comentado anteriormente. Então, ela diz, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. 2 pontos, volta à linha, parágrafozinho com o travessão para sinalizar que é o discurso direto da personagem. Letra B, indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. Olha só, então aqui um personagem fala e na linha de baixo, como eu tenho outro travessão, isso me indica que é a fala de outro personagem. Letra C, unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descanso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Olha só, Belém-Brasília, então é um itinerário, é um trecho, né? Rodovia que vai de Belém até Brasília. E também para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detestava atuar. Eu poderia trazer esse trecho, né, essa explicação aqui de quem era Elvis, entre vírgulas também, sem nenhum problema. Reticências, vamos lá. Em que caso eu devo usar as reticências? Letra A, indicar dúvida ou hesitação. Sabe, preciso confessar uma coisa, naquela viagem gastei todas as minhas economias. Então, aqui tem uma expressão aqui de uma dúvida, uma hesitação, a pessoa não está segura, a pessoa está pensando, né, formulando aí o pensamento, em dúvida se continua, se diz, né, a verdade. Letra B, interromper uma frase incompleta sintaticamente. Talvez se você pedisse com um jeitinho, ou seja, né, você sabe o que eu quero dizer com esse jeitinho. Letra C, concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Observe, pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, assim caminha a humanidade. Dá a ideia de que o autor aqui, né, ele interrompeu aqui a escrita, mas ele está indicando que existem outras coisas que poderiam ser sinalizadas ali, né, outras coisas que poderiam ser escritas e mencionadas. Letra D, suprimir palavras em uma transcrição. Então, eu tenho um trecho maior, mas o que me interessa é transcrever só parte dele. Eu quero indicar que eu não transcrevi o trecho todo na íntegra. Então, eu uso esse sinal aqui, desculpa, né? Então, essas aspas, essas reticências entre vírgulas aqui para indicar. Então, ó, o Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Esse é um trecho de Chico Xavier. Então, entre essa primeira oração e a segunda, a gente tem outras informações aí, né? Outra parte do texto que foi suprimido. Vamos lá. Mais um caso aqui.
Parênteses. Letra A, isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, 1871. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. Então aqui eu trago informações, né, que vão explicando aí quem eram essas pessoas, do que se tratava isso. Aspas. Vamos lá. Isolar palavras ou expressões que fogem à norma padrão, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos, expressões populares. Observe. A aula do professor foi irada. Então, eu quero deixar claro aqui que foi uma gíria que foi usada propositalmente. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Então, esse feedback é um estrangeirismo, né? Um retorno aí, né? O que ele achou, né? Do atendimento, enfim. Letra B, indicar uma citação direta. Ia viajar, viajei. 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Então, aqui, uma citação direta, né? Um trecho que foi retirado aí do Prazer de Viajar, de Eça de Queiroz. Observação. Quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já esteja presente, usa-se a marcação simples, não dupla. Então, eu tenho um texto maior, eu já usei aspas, certo? E aí eu quero usar dentro desse mesmo trecho aspas novamente. Então, eu devo usar aspas simples e não mais aspas duplas. Fica a dica. Bom, vamos lá. Para a gente praticar e já ir finalizando aí a nossa aula, indique os pontos de pontuação usados para, vamos lá, introduzir uma enumeração. Que tal? Os 2 pontos são os mais indicados. Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. As reticências, destacar citações e transcrições, as aspas, finalizar uma frase declarativa com sentido completo, ponto final, iniciar fala de um personagem no discurso direto, travessão, isolar palavras, parênteses. Tá bom, uma boa revisão aqui, né, pra gente retomando a nossa aula. Vamos lá, praticando, indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto. Uma dica, não devemos separar sujeito do predicado. Paula Marques, a professora mais exigente da escola, foi homenageada pelos alunos. Então, aqui eu estou explicando, né? Quem foi Paula Marques, ok. Cansado da vida que tinha, Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar. Essa vírgula aqui indica que o termo, né, teve a ordem alterada aqui. Rodrigo decidiu que estava na hora de recomeçar, cansado da vida que tinha, ok. Vamos lá, letra D. Dona Helena e senhor Paulo são os melhores funcionários da empresa. Olha só, aqui eu não tenho uma explicação. Realmente eu separei o sujeito, né, do predicado. Então tem um problema aqui, essa vírgula está inadequada. E na letra D, amanhã chegam meus primos preferidos, meus companheiros de infância, meus melhores amigos. Sem problemas também na letra D, ok? Bom, vamos lá. Mais um exercício para a gente praticar. Analise esse trecho aqui. Como que você pontuaria? Na realidade, nada mais havia para fazer, os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Vamos ver? Olha só, a resposta correta é a letra C. Olha como ficaria esse trecho depois de pontuado. Na realidade, vírgula, nada mais havia para fazer, ponto final. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados, ponto final. Apesar disso, vírgula, um enorme clima de mal-estar continuava a existir, reticências, ou ponto final. Existem outras opções aqui para a gente pontuar esse trecho. Bom, e para a gente finalizar a nossa aula, eu te convido a assistir um vídeo curtinho, rapidinho, que vai retomar aí todo esse contexto da pontuação. Vamos lá? Vamos conferir? Bom, antes de nos aprofundarmos nos sinais que marcam pontuação em um texto escrito, é preciso diferenciarmos 2 termos importantes ao processo de linguagem, isto é, a capacidade humana de estabelecer comunicação das mais variadas formas. Veja só, por um lado temos a língua como um conjunto de códigos e palavras específicos para que se estabeleça comunicação, organizados por regras gramaticais. Enquanto isso, por outro lado, temos a fala,
como uma forma particular como os seres humanos são capazes de estabelecer essa comunicação. Note que nessa comunicação oral, ou seja, no processo de fala, os recursos de expressão são diversificados, conseguimos expressar certas emoções pela entonação, por melodia, pela pausa, isso é claro para você? Com esse mesmo objetivo, a pontuação é utilizada. Pontuamos determinadas sentenças a fim de nos aproximarmos da entonação oral. Dessa forma, a vírgula, o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula, reticências, aspas, parêntese, travessão, todos esses são sinais que asseguram efeitos de sentido em um determinado enunciado. Bom, veja só esse exemplo aqui na tela. Não nos vemos há muito tempo. Essa é uma sentença simples, finalizada com a utilização de um ponto final. Esse tipo de pontuação é utilizado para finalizar um enunciado escrito e marcar a sua pausa absoluta. Note agora duas frases semelhantes, mas pronunciadas com entonações completamente diferentes. Olha só. Há quanto tempo não nos vemos? Ou então, há quanto tempo não nos vemos? No primeiro caso, nós temos uma ideia exclamativa marcada pelo ponto de exclamação. Pretende-se dessa forma atribuir o valor de surpresa, admiração, espanto, enfim. No segundo caso, nós temos uma frase interrogativa marcada pelo ponto de interrogação. Dessa forma, o leitor entoa como uma pergunta, uma dúvida, afinal não se sabe exatamente há quanto tempo aquelas duas pessoas não se viam. Por fim, poderíamos utilizar as reticências, a fim de atribuir o sentido de uma ideia inacabada, com intenções omissas, por exemplo. Não nos vemos há tanto tempo. Bom, em todos os casos, primeiro havia a mudança da entonação e posteriormente de sentido. Ora se afirmava, ora se exclamava, ora se interrogava. Bom, até aqui é importante que esteja clara a indicação de melodia e pausa marcadas pelos sinais de pontuação. Veja que curiosa agora é a forma como a pontuação atua em um determinado período. Estou vendendo meu filho. O que você entende a partir dessa frase? Provavelmente que existe uma mãe literalmente vendendo o próprio filho. Mas veja só, dependendo do contexto em que essa frase está inserida e principalmente da colocação correta da vírgula, ela pode ter um sentido completamente diferente. Veja só, estou vendendo meu filho. Nesse caso, não se sabe exatamente o que o locutor está vendendo, mas sabe-se que não é o próprio filho. Isso porque meu filho, entre vírgulas, marca um vocativo, ou seja, a quem a frase é direcionada. A vírgula serve então para enfatizar ou separar certas expressões e orações e posteriormente evitar a ambiguidade. Bom, para que isso fique realmente claro, veja a mudança de sentido nessas duas orações, sem e com pontuação. Não estou com fome e não estou com fome. No primeiro caso, há a ausência dessa sensação, marcada pelo advérbio de negação não. No segundo caso, o não, entre vírgulas, não se refere ao verbo estar. Há primeiro uma negação, depois uma pausa e depois a afirmação de que se está sim com fome. Viu só como a pontuação é importante na intenção da escrita? Bom, existem outros sinais de pontuação que marcam um enunciado e, sobretudo, a pausa. Os dois pontos que marcam uma pausa e precedem uma citação ou uma enumeração. O ponto e vírgula, que é um ponto intermediário entre a vírgula e o ponto. O travessão, a fim de marcar uma interlocução. As aspas, para ressaltar determinada ideia num texto. E os parênteses, para intercalar uma indicação no enunciado. Bem bacana, não é mesmo? Tenho certeza que agora você vai ficar fera e não vai errar mais pontuação. Ó, e eu tenho aqui uma dica de leitura para você bem bacana. O Nem Tão Abominável Homem das Neves. É um livro muito divertido, vale a pena conferir. E para finalizar, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa para o 7º ano. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre os pontos de pontuação, sobre os sinais de pontuação. Te vejo na próxima aula, até lá!